tirando aqui várias dúvidas sobre CLT, sobre comissionamento, sobre CNPJ, qual o melhor formato. Então, se você está nessa aula, aproveita para tirar as dúvidas, aproveita para ter esse conhecimento, porque é tão bom quando a gente tem dúvidas em relação à área da saúde e você pega uma pessoa que tem a expertise em tirar essas dúvidas. E aí a Nayara veio aqui, se disponibilizou a passar esse tempo com a gente e trazer aí todo esse conteúdo para gente. Nayara, seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todas, né, que estão aqui. Para mim está sendo uma alegria enorme poder participar junto com vocês, falar um pouquinho da minha experiência. Como a Dani já apresentou, eu sou a Nayara Almeida, sou contadora especialista em clínicas de estética, sou mineira, do norte de Minas, ali quase divisa com a Bahia, e desde 2013 eu já atuo na contabilidade lá na minha cidade, e em 2019 me mudei para Ribeirão Preto, e aqui montei meu escritório de contabilidade. Então, assim, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer, a gente sabe que o dia a dia de uma empresa, seja ela qualquer ramo que seja, mas em especial, né, vamos falar da clínica de estética. A gente sabe que não é somente o nosso dia a dia, não é somente vender, atender bem os nossos clientes, né? Vai muito além disso. Vai além, no sentido assim, você, como dono da sua empresa, você precisa cuidar de gestão financeira, você precisa cuidar ali de contato com o fornecedor, das vendas, do seu marketing. Então, assim, o negócio em si não é só atender bem, existem vários pontos. E dentre esses pontos, né, a gente vai falar sobre como contratar de forma correta, como montar a sua equipe de forma correta. Então, eu posso expor, né, já aqui o slide. Pode. Tá, já está visível aí para todo mundo, Tá carregando. Agora sim, tá visível. tá? Tá bom. Eu não tô vendo nada, que loucura. Eu nunca tive Não? problema com essas coisas. E agora? Será que tá me vendo? Eu acho que não. Tá tudo bem? Tá aparecendo? Quem que não tá visualizando? Tá, Lu? Tá bom. Eu também tô vendo normal. Uso aplicar, não. Aí vira câmera. Gente, que Posso estranho. seguir aqui? Pode seguir. Tá. Então, como eu havia falado, né, a questão da clínica de estética, ela vai muito além de você atender bem seus clientes, tem toda a questão, né, da estrutura ali, do dia a dia de você lidar com a gestão financeira, né, como eu mencionei, fornecedor, vendas, marketing, e vem também essa parte quando você quer montar a sua equipe, que é muito importante, né? Então, assim, eu sempre digo, não existe uma fórmula mágica para você fazer isso, tudo vai depender do seu propósito, do propósito do seu negócio e o momento que você está também. Então, assim, tudo depende de um planejamento, né, que é você analisar quais as atividades ali, quais os serviços que você vai oferecer dentro da sua clínica para os seus clientes, como você vai fazer isso, até mesmo para você saber que tipo de contratação que você vai realizar, que faz sentido para você ali, né? Então, hoje nós vamos falar, né, qual a diferença de você contratar CLT, de você contratar pessoa jurídica ou MEI, e quando você usar cada formato de forma segura, ou seja, né, como você vai fazer isso sem que você sofra ali algum processo trabalhista, algum processo judicial mais para frente, né, evitando essas dores de cabeça aí. E por que que é importante você pensar nessa questão da contratação correta? Envolve vários aspectos. A gente acha assim que está muito distante ali quando você vai contratar. Ah, eu quero contratar de qualquer jeito porque eu quero pagar menos imposto, ou porque eu quero ter menos desembolso possível dentro da minha empresa. Não vai acontecer nada comigo porque isso só acontece com os outros. Não, o primeiro passo, você precisa se planejar justamente porque você vai precisar desembolsar algum valor. Por isso que eu falo, quando você já pensa ali no seu negócio, como que você quer administrar ele, como se fala, você quer que ele seja visto, né, com o serviço que você vai prestar, você já se programa até financeiramente
para saber como que você vai pagar ali essa pessoa que vai estar na sua equipe. E eu queria até citar aqui uma analogia, né, um pouco voltada para a atividade de vocês. Imagina só, num belo dia, você vai realizar algum procedimento ali no seu cliente e, infelizmente, você pegou um produto errado e passou no cliente, ou você pegou um produto vencido, infelizmente aconteceu isso ali, e aí na hora você realizou o procedimento, tá tudo ok, o cliente foi embora feliz. Só que aí um belo dia você recebe a notícia que você está sendo processado porque aconteceu alguma coisa com esse cliente, que ele descobriu que você usou um produto errado, ou teve um efeito inesperado, alguma coisa assim. O que que acontece? Da mesma forma, acontece com você quando você faz uma contratação errada. Na hora que você faz, parece a melhor opção. Só que aí, com o passar do tempo, isso você pode ter dor de cabeça, o que vai mexer com o seu emocional, vai mexer com o seu financeiro. Então, assim, vira uma bola de neve, né? Então, é importante pensar em todos esses pontos desde o início, para não sofrer com isso lá na frente. E aí eu trouxe aqui, né, os modelos. Como eu falei, eu vou tentar trazer, né, no caso da CLT aqui, tudo primeiro. Se em algum, aí a gente já vai tirando as dúvidas e passa pro próximo ponto, tá bom? Então, assim, quando você vai contratar a CLT, mais uma vez, depende da atividade, da função que você precisa ali. Se você está começando agora, então, assim, você tá começando você está começando agora, então você faz tudo sozinha, mas aí seu negócio começou a crescer. E aí você precisa de alguém para te auxiliar, seja no agendamento, né, dos seus clientes, seja confirmar ali sua agenda, nesses pontos mais específicos, às vezes o CLT vai fazer sentido sim para você. Então tudo vai, assim, hoje em dia, a contratação por meio do CLT ainda é a maior forma que ocorre, né? Ela tem uma lei específica que trata só sobre isso, que garante todos os direitos que um trabalhador tem, trabalho de carteira assinada. Então, quando você escolhe essa opção, o que que você precisa observar? Ela tem uma carga maior, né? Você vai gastar um pouco mais para ter isso, só que dentro da sua atividade, mesmo que você queira, nem sempre você vai poder contratar se não for CLT. Então, assim, eu vou explicar um pouquinho mais para frente sobre isso também. Então, supondo que você vá contratar CLT, o que que você precisa observar? Primeiro ponto, exigir, né, que o colaborador, aquela pessoa, ela vá e faça o exame admissional e também tem o ASO, que a gente chama, né, que é o Atestado de Saúde Ocupacional. Por que que isso é importante, né? Pelo seguinte, imagina só se um colaborador que você está contratando, ele já tem uma doença pré-existente, e aí você contrata ele para uma determinada função, e no decorrer do tempo ali de trabalho, ele agrava aquela doença, e aí ele pode vir e questionar falando que adquiriu dentro da sua empresa. Então, assim, querendo ou não, já é um ponto para se observar. Então, o exame admissional e o ASO, ele é imprescindível, ele é obrigatório. Outro ponto que você precisa observar quando você vai contratar a CLT, que além desses exames, você também precisa realizar a execução de alguns laudos, que são sobre saúde e segurança do trabalho. Esses laudos são obrigatórios, né, que o Ministério do Trabalho ele impôs para que as empresas façam. É feito por um profissional habilitado e ele serve para demonstrar o grau de risco que esse colaborador está exposto dentro da sua empresa, quais os riscos que a sua empresa oferece para esse colaborador. E isso vai influenciar até quando, por exemplo, se esse colaborador sofrer algum acidente de trabalho, por algum motivo aconteceu alguma coisa, se você não tem esses laudos feitos, você também pode sofrer com multa e também com o processo trabalhista, porque esse colaborador ele pode vir cobrar isso de você através dessa ação. Então, assim, são dois pontos importantes no início, né, antes de você contratar, e que você precisa observar. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, algo que afeta bastante na contratação também, é você contratar alguém que está ligado diretamente com os objetivos do seu negócio. Porque seja um prestador de serviço, né, na pessoa jurídica, seja um MEI, seja
carteira assinada. Porque o que acontece? Quando você contrata, às vezes, um profissional qualquer ali, no sentido assim, de você não ver se aquele profissional ele está ligado diretamente com o objetivo da sua empresa, você faz uma contratação errada que ela vai te gerar prejuízos mais para frente. No sentido de que a sua empresa vai se tornar uma empresa com grande rotatividade de colaborador, porque talvez aquelas pessoas que você está contratando não estão ligadas diretamente com a visão do seu negócio. Pode acontecer desse profissional não atender bem os seus clientes, o que vai fazer com que sua credibilidade diminua, né? Então, assim, são vários pontos a ser observados. Então, se você fez um estudo, escolheu corretamente alguém e decidiu que na função que aquela pessoa vai exercer, o melhor é o CLT, então você precisa seguir esses passos iniciais aí que eu mencionei. E algo também muito importante a ser observado. Para toda função dentro de uma empresa, por exemplo, um recepcionista, você precisa, se vai contratar CLT, você precisa observar se existe convenção coletiva para aquela função. Por quê? No Brasil, nós temos o salário mínimo, mas a convenção coletiva, né, que é o sindicato daquela categoria ali de empregado, ela sempre estipula um valor maior de salário. E dentro dessa convenção, ela traz também alguns benefícios que a empresa tem que pagar para esse colaborador. Então, assim, aqui eu não vou conseguir trazer valores exatos, né, sobre determinada função, quanto que você vai pagar ou não. Eu consigo dizer que essa é a regra de você utilizar a convenção coletiva para aquela função e deve ser observada a convenção daquela função em cada região específica do Brasil. Então, cada região vai ter um sindicato que vai ser responsável. Então, precisa analisar lá no sindicato os valores. Mas o que eu posso dizer também é que, além do salário, que é pago conforme convenção coletiva, tem os benefícios, né, FGTS, que a empresa recolhe, tem o INSS, que a empresa vai recolher do colaborador, bem como, às vezes, vale alimentação, igual tem vale transporte, tem vários outros benefícios, tem convenções que até a questão do plano de saúde, odontológico, então, precisa verificar cada convenção. Esses são alguns pontos, né, que eu gostaria de trazer aqui na questão da contratação do CLT. E para finalizar um pouco nessa parte, vem a questão de que você tem que pensar o seguinte: essa pessoa, ela precisa cumprir um horário fixo todos os dias, ela tem que estar na minha empresa no mesmo horário, fazendo a mesma função, está subordinada a alguém? Se sim, o modelo seria o CLT. Então, assim, quais tipos de função que pode exercer dentro da empresa como CLT? No caso, um recepcionista, alguém que vai cuidar da limpeza, tem mais ou menos essas atividades, assim, que não está, talvez, ligada diretamente ao serviço que vai ser prestado ali. Você pode até contratar um profissional que tem a mesma formação que a sua, CLT, mas aí tem que observar se o salário está compatível dentro do que você espera pagar. Geralmente, a carga é maior, né, de impostos do que você vai ter que desembolsar na sua empresa. Então, às vezes, se for um profissional que tem a mesma formação que a sua, ou tipo um enfermeiro, alguém que tenha uma formação assim, que o salário é maior, talvez não seja tão vantajosa. Vai depender muito do que ela vai fazer lá dentro. Tem alguma dúvida, assim? Eu tentei trazer de uma forma mais geral, né? E cada caso é específico mesmo, mas eu tentei trazer, assim, o que seria para cada um. Ó, eu só vou assim te perguntar umas coisas e depois quem tiver aqui e quiser tirar dúvidas pode perguntar para fechar CLT, é isso, né? Sim, isso. Tá. Primeira pergunta. Essa questão da contratação, por exemplo, desse exame admissional, do ASO, tudo isso é um dever do contador? Ou o dono, por exemplo, o empresário, ele que tem tipo, que delegar isso para o funcionário? Você fala de fazer esses exames? Por exemplo, quando a dona da clínica vai contratar alguém, ela Uhum. pede isso ou já vem isso da parte contábil? Geralmente é assim que tem que acontecer. Foi até bom você ter falado sobre isso, pelo seguinte.
Acontece, às vezes, de alguma empresa contratar um colaborador, contratou ali de boca, e aí a pessoa já tem uma semana, até um mês que está trabalhando, e depois chega a informação para a contabilidade. Ó, coloquei alguém para trabalhar em tal função. Já está errado. Por quê? O que tem que acontecer? O dono da clínica comunica para a contabilidade que vai contratar alguém para uma função tal, porque geralmente ele quer entender ali o que ele vai pagar por mês tendo aquele colaborador dentro da empresa. Então, comunica para a contabilidade e aí a gente vai e direciona para fazer os exames. Acontece muito o seguinte, às vezes a própria clínica faz esse contato, mas geralmente a contabilidade pode fazer esse serviço, não é que seja um serviço obrigatório da contabilidade, mas a contabilidade pode fazer sim esse tipo de serviço, porque a empresa é bom que ela tenha um cadastro já com a clínica que ela quer, né, que preste esse serviço para ela. E aí, vou contratar um colaborador, passa para a contabilidade, eu preciso contratar essa pessoa para essa função, vai começar a partir de tal dia. Então, a gente pede que nos avise pelo menos alguns dias antes, no mínimo aí 2, 3 dias antes, para a gente organizar tudo, porque precisa ser informada isso no e-social que a gente chama, né? Que é para o Ministério do Trabalho ali, que aquela empresa está contratando. Então, o correto por lei é informar um dia antes da pessoa começar. E às vezes a empresa coloca a pessoa para trabalhar, depois de tantos dias vai fazer o registro, e já complementando o que você perguntou, né? Já vou continuar aqui. E acontece o quê? Às vezes a pessoa contrata dessa forma, depois de dias ou meses vai fazer o registro, e nesse período o funcionário sofre algum acidente de trabalho, alguma coisa. Então aí já é um processo muito grande que a empresa pode sofrer por parte do colaborador, e daí vai vir multa e tudo mais, por parte também ali tem tudo o Ministério do Trabalho envolvido. Então, só para resumir o que você falou, o contador pode sim, a contabilidade, fazer essa intermediação, mas não que seja uma obrigação. Vai tudo da questão de um combinado, né? Da empresa deixar por essa responsabilidade. Quem mais tem pergunta? Lu, pode E, fazer, pode fazer. e, É o e seguinte. pode fazer. Ai, desculpa, Ana. Não, pode falar, pode É o falar. seguinte, isso que você acabou de falar aconteceu comigo. Ah, Porque foi o meu próprio contador que me avisou que eu tinha que fazer esse exame. Eu fazia exame normal. Daí ela só me perguntou assim, Lu, você tem um tal de AOS, não sei lá o que, um negócio que você paga? Eu falei, paga o quê? Que é isso? Nem sabia. Daí eu tive que fazer isso, eu tive que contratar uma outra empresa para eles fazerem um laudo que custou 1.000 e pouco que custa, que nós somos obrigados a pagar, que eu nem sabia. E daí sim, é válido para 2 anos. E daí ela falou: agora você está correta. E eu nem sabia, porque a gente aqui que não entende disso, se o contador mesmo não fala para a gente, você acha que eu vou perguntar, viu? Eu preciso fazer isso, isso e isso? A gente não sabe. Então, assim, acho que qualquer dúvida que a gente tiver, fala assim: o que eu preciso para ter um funcionário? Então, eu acho também sim. que a nossa contabilidade tem que nos informar de qualquer forma, porque eu já estava com uma moça aqui e eu não sabia. Eu fiz só agora. E olha que perigo. Sim, ó, vou falar pela minha experiência com os meus clientes. Geralmente, eu faço o seguinte: quando entra um cliente, eu já explico tudo o que a empresa precisa fazer, inclusive em relação à contratação. Se, por exemplo, a pessoa ela já vem, você já deve ter em mente assim: vou começar meu negócio, agora eu não estou pensando em contratar, mas já é uma preocupação que a gente tem. Porque de acordo com a nossa empresa vai crescendo, você precisa contratar pessoas, né? Delegar funções. Então, eu já explico o que existe naquele momento, porque a lei ela muda muito, então ela se modifica. Então, assim, a gente explica. Mas a empresa, no caso, o nosso cliente, ele tem que trazer para a gente as informações no sentido assim: vou contratar uma pessoa para tal função, que documento eu preciso? Então, é isso que a gente vai fazer. Então, assim, ó, eu estou contratando o meu primeiro colaborador. O que que eu preciso fazer antes disso? Então, aí a gente orienta que precisa ter esses laudos. Não é a contabilidade que faz os laudos, porque tem um profissional habilitado para isso. Mas é sim uma função da contabilidade, né, como algo que agrega valor para nós, né, com os nossos clientes, passar essas informações. E só para complementar,
que também já aconteceu. Às vezes, a empresa ela acha que quem tem que pagar esses exames é o colaborador. E, na verdade, quem precisa pagar é a empresa, tá? O que acontece, às vezes, da empresa cobrar. Eu falo por experiência, né, que a minha cidade é uma cidadezinha muito pequenininha, que as pessoas têm pouco conhecimento de algumas coisas. E aí, às vezes, o dono da empresa cobrar do colaborador esses exames e não pode, tá bom? Ná, muito bem a colocação da Lu aí e a sua também, porque eu vejo muito essa dificuldade, independente do estado, que, por exemplo, eu não posso falar 100%, mas eu tenho certeza que 98% coloca a pessoa na clínica e depois de 10 dias avisa a contabilidade. A Sim. maioria faz assim, não avisa antes, a maioria faz assim. Mas aí, fechando essa questão de, né, que você já resumiu aí pra gente, essa questão de contratação, você estava falando e me veio uma outra dúvida aqui pensando no CLT. O que que acontece? Às vezes, vamos falar no caso da recepcionista, que você falou que tem aí, eu não sei se isso é de estado para estado, como que é que tem esse acréscimo no salário, né? Isso, mais ou menos isso que você quis dizer. Sim, E sim. aí, o que que acontece? As clínicas agora, pensando em clínica, não só em clínica, né, mas pensando em spa, clínica de estética, médico, tudo que está envolvido na área da saúde e estética. Como que procede? A maioria estão comissionando essas funcionárias com vendas. Então, aí trabalha com aquele comissionamento, vou falar o atual, tá? Entre 1,5%, 2%, 2,5%, 3%. E aí, como que fica essa situação se a funcionária é uma CLT? Você fala como que fica essa parte que a empresa paga de comissionamento? Justamente essa parte que a empresa paga. Como fica isso? É o famoso por fora, né? Porque as pessoas falam, eu pago uma comissão de vendas por fora. Ou o contador, ele tem que ser avisado desse percentual. Olha, eu sempre busco orientar o que está na legislação. Então, o que que acontece? O correto, seja para a clínica de estética, né, no caso, tudo que envolve, o que que acontece? Salário vem um holerite, né, o documento ali que todo mês é feito sobre o pagamento da remuneração daquele colaborador. Então, salário é aquilo que está estipulado na convenção coletiva, como eu disse, que é sempre maior que o salário mínimo, e tem as remunerações. E o que é as remunerações? Hora extra, tudo mais ali que complementa o pagamento mensal desse colaborador. O correto é que isso esteja em folha de pagamento. Por que que às vezes a clínica paga, a clínica, né, vamos dizer assim, paga por fora? Porque às vezes não quer pagar os encargos que seria o FGTS, por exemplo. Porque o INSS, a empresa ela é responsável por reter esse imposto, mas é descontado do colaborador. Não é a empresa que está pagando. Mas o FGTS, ele é pago 8% sobre essa remuneração, sobre esse salário do colaborador. Então, às vezes, para a clínica fica um pouco oneroso. Então, faz dessa forma, mas não seria o correto a fazer. Eu, assim, não me aprofundei sobre algo voltado diretamente para essa questão do comissionamento, porque eu não tenho nenhum cliente que faz esse comissionamento. Mas tudo que integra a remuneração do colaborador, ela deve ser feita em folha de pagamento. Porque se ela não é feita, lá na frente, esse colaborador ele pode sim exigir, né, falar que, olha, eu recebia X por fora, e esse por fora não existe, né? Então, assim, o que eu posso fazer? Me aprofundar melhor se existe alguma lei específica em relação a esse comissionamento, porque até então eu desconheço, Não, eu certo? também estou te perguntando porque realmente é aquilo. Até então, né, como eu trabalho com várias clínicas, eu também desconheço. Realmente é o famoso por fora. E assim, difícil fazer esse contato passar, né, essa informação para o contador. Até por quê? Por causa dos impostos. É, porque assim, o que que acontece?
Eu já vi situações o seguinte, às vezes a pessoa, ela paga por fora, e justamente porque aí ela vai pagar menos, né? Igual FGTS, vai pagar menos imposto ali, vai ter menos encargos para a empresa. Aí ela paga por fora. Só que quando chega na época de fazer um cálculo de 13º, férias, ela faz com base em tudo, até no por fora pensando que está fazendo certo. Tipo assim, nossa, eu não tá na carteira, não tá isso, mas eu tô pagando ainda por fora, ainda tô pagando as férias 13º. Isso num processo trabalhista não vai influenciar muita coisa. Porque vai estar errado do mesmo jeito. Então, assim, o que que eu sempre digo? Se você quer contratar alguém, se programe para isso, tente fazer a forma correta. É um pouco oneroso, sim, mas se for a única opção que você tem para contratar, não tem o que fazer. Você precisaria, né, se precaver, fazer o correto, porque acontece muito essa questão de processo judicial. E assim, um colaborador, quando ele move uma ação trabalhista contra a empresa, se ele tiver provas ali, seja, por exemplo, alguém para testemunhar por ele, algo assim, já é algo que conta. Já a empresa, ela precisa de documentos, geralmente, para comprovar que ela está correta. Então, assim, a parte da empresa no processo para ela comprovar é muito mais difícil. Então, por mais que você pague, assim, por fora e ainda pague 13º, férias, mesmo tanto que está na carteira quanto que está por fora, ainda assim está errado. Então, assim, eu sempre oriento, faz o correto, vai pagar a mais, mas se programe para isso. Uma dica que eu dou para os meus clientes. Como sempre, final do ano tem que pagar 13º, aí chega a época, né? Quando chega a época das férias do colaborador, eu sempre oriento para a pessoa ela tirar, todo mês, fazer uma retirada, uma reserva do valor proporcional, né, ao que ela tem que pagar de férias e 13º para os seus colaboradores, para que quando chegue na época de pagar, a empresa não tenha que desembolsar tudo de uma vez, né? Então já vai fazendo essa reserva ali mensal para evitar, né, tirar tudo de uma vez. Às vezes é um momento que a empresa está um pouco apertada. Então, assim, é uma estratégia usar dessa forma. Ótimo. Alguém tem mais alguma dúvida? Eu, Alô, fala, Lu. uma coisa que ficou, eu fiquei agora pensando conforme você estava falando. Eu falei para o meu contador que eu queria dar, porque eu pago comissões aqui. Daí eu Uhum. falei para ele assim, olha, eu quero pagar comissão só para pessoa que é CLT, né? Porque daí quando é PJ, eu coloco tudo junto e não, daí ela me dá a nota boa. Daí ela disse que era para eu colocar como premiação. Mas se eu colocar como premiação, mesmo assim eu vou ter que pagar imposto sobre isso? Quando é premiação, não incide imposto. Então, existem algumas particularidades. O correto é o seguinte: é você colocar tudo em folha de pagamento. Quando você coloca ali, por exemplo, uma premiação, é como se Só que aí, o que que acontece? Vem outro ponto. Você coloca como premiação. Premiação é algo que não é corriqueiro, né? É algo que vai ocorrer em alguns momentos. Por algum motivo, você está premiando ali seu colaborador. Então, isso não vai incidir em imposto. Só que você corre um risco no sentido assim, que todo mês no holerite daquele colaborador está lá a premiação. Então, é como se você está escondendo, né, algo para que a justiça não veja, por exemplo, que você está omitindo pagar algum imposto. Então, seria mais ou menos nesse sentido. A premiação te isenta de pagar, mas ela, feita mensalmente, ela te coloca numa situação de que em algum momento é difícil acontecer, mas se a empresa não, o colaborador, ele moveu uma ação contra você porque alguém falou isso para ele, porque geralmente a pessoa, quando está trabalhando, ele não sabe dessas coisas, né? Então, assim, se acontecer, aí você vai ser penalizada, vai ter que pagar tudo com multa e juros e tudo mais. Então, talvez ela te orientou nesse sentido de te beneficiar, né, para pagar, para não pagar, mas também corre esse risco. Tá bom, obrigada. Tá mudo, Dani? Ó, pode seguir, porque ninguém mais, pelo jeito, aqui tem dúvida. Tá.
Então, vamos lá. Modelo PJ. Quando que você contrata PJ? Geralmente, se é, por exemplo, uma clínica que vai precisar, sei lá, de um enfermeiro, de um técnico em enfermagem, de uma pessoa que tem a sua mesma formação, por exemplo, um biomédico esteta. Se você vai contratar alguém assim, ou você contrata CLT, né, com todos os salários ali e tudo mais, aquela pessoa sendo subordinada, cumprindo um horário específico todos os dias. E se não for o caso, aí você pode contratar PJ, desde que não se caracterize que essa pessoa tem que cumprir horário, tem que cumprir tudo ali todos os dias, porque se for comprovado, também essa pessoa depois ela pode querer ali cobrar de você os mesmos direitos que um profissional CLT. E o que que acontece? Geralmente, essa opção é quando você precisa da prestação de serviço específica de um profissional, ele atende em mais de uma clínica, porque daí ele tem ali, né, como que eu digo? Ele tem o serviço que ele vai executar específico dentro da sua clínica, ele não precisa ter um horário específico todos os dias, ele atende outras clínicas, ele vai emitir uma nota fiscal para você do serviço, seria basicamente assim, é bem mais tranquilo. Só que aí vem a questão de que tem a outra parte, como eu falei, às vezes a empresa, ela contrata muito na pessoa jurídica para não ter esses encargos que tem na contratação de carteira assinada. Só que aí também é um risco. Por isso que eu falo, tem que saber para que precisa, qual profissional que precisa e a forma que se enquadra melhor na sua empresa, né? Se o PJ vai fazer sentido. Então, como que funciona? Você contratou ali e o importante é que tenha contrato assinado em ambas as partes, seja no CLT, precisa do contrato, estipulando ali qual é a forma de contratação, se é indeterminado, se está sendo a experiência ainda, então tudo precisa de contrato, e assim como na pessoa jurídica também, especificando ali claramente qual a função que aquela pessoa vai exercer dentro da sua empresa, o que que ela vai fazer ali. Então, assim, ela não pode, ela tem que ter horários flexíveis, são seus parceiros, não são seus funcionários. Então, precisa ver isso, né? Geralmente, esse tipo de função, assim, de contratação, parceria feita é quando o profissional ele tem ali um curso superior, ele tem, como se fala, um conselho de classe responsável, ele quer trabalhar de forma autônoma, prestando serviços em parceria, né, para outras clínicas. Então, geralmente é assim. Tem uma carga menor, por quê? Porque você vai repassar para essa pessoa jurídica, através da nota fiscal que ele vai emitir, o valor do serviço que ele está cobrando de você. Então, é mais flexível. Posso perguntar uma coisa? Pode. Sim, Existe uma lei dizendo quais são as atividades que o CNPJ elas estão permitidas? você fala pessoa jurídica poder atuar na clínica? E, Ó, tipo assim, ó, o- eu li aqui, também é um CNPJ, porém tem atividades que não são permitidas. Existe uma lei falando qual não são permitidas? existe aqui, na verdade, aqui eu coloquei isso porque nunca eu vou trazer lá no MEI, tem um ponto específico que é o salão parceiro. Não sei se vocês Aham. já viram falar. Eu tenho aqui. Então, isso, aí seria sobre isso que eu ia falar, porque o que que acontece? Às vezes você vai contratar na sua empresa, você precisa de um enfermeiro, por exemplo. E aí, a gente sabe que acontece na prática da pessoa ser enfermeiro com conselho de classe, né, responsável ali por aquela categoria de profissão, e a pessoa abre um MEI, né, com uma outra atividade parecida. Não é o correto. É um risco que quem está contratando sofre, assim como quem abriu o CNPJ dessa forma. Porque Então, hoje mas em dia. por que que eu fiz essa pergunta? Aqui eu tenho cabeleireiro, eu tenho Uhum. manicure, eu tenho biomédica, tenho esteticista, são todos PJs, entendeu? Sim, mas todos estão como MEI? Uhum. Então, por que que acontece? Isso que eu ia falar. Um enfermeiro, por exemplo, ele não poderia abrir um CNPJ MEI. Um biomédico esteta, ele não poderia abrir um CNPJ MEI. Em que sentido?
O que que acontece? Por exemplo, na biomedicina estética, o profissional dessa área, a atividade dele é a mesma para salão de beleza. Porque o conselho de classe ele não chegou numa conclusão, não determinou, não tem um KNAI específico para isso. Então, eles utilizam o mesmo de salão de beleza, né, que se aplica aí. Jura? Só que aí, como ele tem o conselho de classe responsável, e aí ele for atuar, por exemplo, um biomédico que ele vai atuar fazendo Botox. procedimentos mais invasivos, ele não pode ser MEI. Ele poderia ser MEI se ele fosse atuar, por exemplo, com limpeza de pele, essas coisas. Aí ele pode sim ser MEI. Por que Mas que acontece? daí ele pode Hum. ser o quê, então? Aí ele teria que ser uma pessoa jurídica ME, por exemplo, um simples Ah, nacional. tá, tá. Então, Entendi. assim, ele pode ter um CNPJ, mas o que eu estou querendo dizer é assim, Eu o entendi modelo a diferença. PJ, Uhum. profissionais que têm curso superior, que tem conselho de classe que fala sobre aquele profissional, ele não pode ser MEI, ele pode ser pessoa jurídica ali no ME, que fatura até 360 mil ao ano. E o MEI, ele é para essas questões, tipo assim, uma manicure, um cabeleireiro, essas coisas, sabe? Mais profissional dessa área, não. Se ele for exercer alguma atividade que está com procedimentos mais invasivos, não pode ser MEI, não. Ô, Nai, então assim, só resumindo, então ele pode ser ME, ele não pode ser MEI. Isso, ele vai ter um CNPJ ME. Então, o que que acontece? Inclusive, até um profissional que ele pode ser MEI, como um cabeleireiro, uma manicure, se ela ultrapassar o limite de 81 mil, ela ainda pode, que é o limite do MEI, ela ainda pode continuar prestando o serviço como salão parceiro, né, pela modalidade salão parceiro, porém, ela tem que deixar de ser MEI, porque daí ela desenquadrou. Aí ela vai trabalhar como uma ME. Então, pode ser ME qualquer atividade, só nos casos específicos de quem tem formação curso superior e tal, não pode, porque ela está correndo risco aí com o conselho de classe também, de ser fiscalizado. Mas se a biomédica que você tem aí, ela não faz esses procedimentos mais invasivos, está tudo bem, tá bom? Se ela for MEI, né? Ô, Nai, uma dúvida aqui, assim, óbvia, mas eu Uhum, quero te perguntar. sim. O que que eu vejo muito nessa contratação de parceria, né? Eu vejo as pessoas colocando o profissional para trabalhar, por exemplo. Bom, uma biomédica vem na terça e quinta, aí eu tenho outra que vem de segunda e quarta, e tem uma que vem de sábado, Sim. tá? Para não criar esse vínculo. Isso procede? É normal? Corre riscos? Ó, a empresa ela pode sim ter mais de um profissional com a mesma formação. O que precisa é que na hora lá, tudo dentro da empresa tem que estar formalizado isso. No conselho de classe tem que estar lá quem são os responsáveis, o que que esse profissional está fazendo lá nessa empresa. Nesses órgãos tem que estar tudo especificado, quem que está, porque assim, cada clínica ela tem um responsável. Dentro disso, ela precisa apresentar lá, por exemplo, na vigilância sanitária, quem é o responsável técnico, vamos dizer, e todos os profissionais que também estão ali dentro daquela clínica. Então, querendo ou não, não que não possa ter mais de um, mas precisa ser comunicado isso para os órgãos competentes. Aí uma outra questão, por exemplo, que eu vejo muito. Então, eu tenho vários colaboradores, parceiros, ME. Uhum, Biomédico, enfermeiro esteta, farmacêutico esteta, tá? Tô fazendo aqui uma simulação. E uhum, aí eu tenho uma RT, que ela é a responsável técnica da clínica. Só que sim, essa RT não trabalha na minha clínica, ela passa de vez em quando na minha clínica. uhum. E aí, como que fica essa questão de RT para esses procedimentos que são executados pelos meus colaboradores parceiros? No caso, o responsável técnico não necessariamente ele precisa ele aplicar ali fazer os processos, né? Mas ele tem que estar
condizente, tipo, acompanhando que aqueles profissionais que estão executando estão dentro da lei, estão registrados corretamente, em suas funções corretamente. Então, assim, nada impede, porque, por exemplo, um engenheiro ele pode ser responsável técnico em diversas obras, né? O que ele precisa fazer? Ele precisa acompanhar aquela obra se ela está sendo feita corretamente. Então, da mesma forma, seria nesse sentido aí. Eu vejo dessa forma aí. Você sabe que eu já acompanhei uma clínica no ano passado? E Uhum, aí a minha cliente, dono dessa clínica, ela contratou uma RT e eu fiz uma reunião com essa RT. E fui uhum. passar as responsabilidades dela, que ela, a partir de então, ela teria com a clínica. Então, olha, fulana, suas responsabilidades técnicas a partir de agora dentro da empresa são essa. Ela ficou 90 dias na clínica, porque ela achou que ela só ia passar, assinar um papel, mais ou menos Travou. isso, e ir embora, Tra- entendeu? Travou, desculpa. Eu só vi até a parte, ela ficou 90 dias na clínica. Ela ficou 90 dias. Então, depois que a gente fez essa reunião, que eu orientei minha cliente de quais eram as funções dela como RT da clínica, né? Porque Aham. até então a dona da clínica acreditava que ela só era RT, mas o que que é ser uma RT? E aí eu fui fazer essa reunião com a dona da clínica e com ela. E falar, olha, agora você tem uma equipe responsável, você é responsável por isso, e ela acabou ficando 90 dias. Ela falou: não, nas outras clínicas eu não tenho nada disso, por que que aqui eu vou ter esse montante de responsabilidade? Na verdade, eu entendo sim que tem as responsabilidades, igual eu falei, não que ela tem que executar os procedimentos, só ela pode executar, ela é a responsável por aquela equipe, então ela tem que coordenar aquela equipe, ela tem que vistoriar, vamos assim dizer, se está sendo feito tudo corretamente. O que que acontece? Já houve uma situação em que a pessoa ela queria montar uma clínica, né, de estética com procedimentos mais invasivos, porém, ela tinha o curso superior, tinha a pós-graduação, mas estava incompleta, porque dependia dela ter uma pós-graduação específica para ela poder atuar na área, e ela não sabia, porque na faculdade que ela fez falou que estava ok, não estava. E aí, o que que aconteceu? Ela quis abrir a clínica, mas aí, para o conselho de classe, tem que ter o responsável técnico para a vigilância sanitária, senão não consegue a licença. E aí, ela não tinha isso. Ela pegou e falou: olha, eu vou pedir minha colega para ser minha responsável técnica. Eu falei: olha, é um risco que você está correndo. Por quê? Porque o que que vai acontecer? E se você faz um procedimento, acontece um erro, a sua colega ela não está aqui para ver, ela vai se responsabilizar realmente por esse erro. Então, assim, não faz sentido, sabe? Além da pessoa ter que ter as formações corretas para atuar, o próprio dono pode ser, né? Se ele tiver essa formação, ele pode ser esse responsável técnico, mas a função dele é muito importante, que é verificar se está sendo feito corretamente os procedimentos ali. Ô, Ná, eu posso perguntar? Sim, Tudo isso que você está falando acontece comigo. Eu sim. eu tenho uma pessoa, só que ela não vem na clínica. Tipo assim, eu tinha uma outra, ela ficou doente, se afastou, agora eu estou com uma outra. Mas assim, Uhum. ela é responsável de assinar o negócio da geladeira, ela assina tudo aquele negócio daquele reloginho, ela faz aquele negócio da autoclave toda semana, né? E ela assina. Ela fazendo isso tá ok ou está errado? Quem tinha que fazer era a minha RT. Fiquei na dúvida agora. Então, mas a pessoa que está fazendo é a sua RT, você falou? Não. A minha Não. RT só é a minha RT. Só que daí a pessoa que faz isso, marcar a geladeira, nananana, é uma outra biomédica que não é minha RT. Ela pode fazer isso? Na verdade, eu entendo que pode fazer, mas é igual eu estou falando, tem que a sua RT saber que isso está correto. Ah, Então, sim. assim, o que que acontece? É igual, indo um pouquinho aí para a prática, é igual os manuais, né? Os POPs lá, que tem que ter. Então, Tem. assim, o que que acontece? Você precisa ter tudo descrito, como que executa cada serviço, tem que ter Tem. lá, né, esse ART, o ART e tudo mais. Então, se, por exemplo, no seu POP você colocou que o manuseio esqueci o nome que você falou agora, se ele é feito de tal forma,
não necessariamente a pessoa responsável técnica vai executar, Da mas mesma a forma. forma como está sendo feita tem que ser exatamente igual está no seu POP. Aham. Isso daí tá certo. Só que eu Aí o tava que... preocupada de ser, tipo assim, como. Não, Porque assim, eu contratei um cara para fazer a parte da vigilância, porque eu quase enlouqueci, né? Na hora que tem aquele monte de coisa, eu falei, não vou pagar, tá tudo certo. E ele fez e ele me explicou isso tudo certinho. Então, a minha uhum, RT, para mim, é só RT. Mas eu tenho a biomédica aqui que ela é responsável, que ela assina, que ela faz, era essa que era a minha dúvida. sim, sim. Então, é mais ou menos isso mesmo, Tá bom, tá bom? obrigada. Imagina. Mais alguma dúvida? Tá tudo bem até aí? Tá fazendo sentido? Então, vamos para outra parte. Meio que nós já falamos um pouco lá na anterior. Então, tem o MEI, né? Que o MEI também tem que ser uma atividade independente, ou seja, também não pode ser caracterizada como uma carga horária específica, todos os dias, subordinada a alguém, porque pode caracterizar, sim, né? Um contrato como se fosse na mesma função da CLT, e aí essa pessoa, em algum momento, ela pode mover uma ação trabalhista também. Como eu já falei, não tem vínculo empregatício e são serviços pontuais e tem a opção aí do salão parceiro que beneficia, né, as empresas, as clínicas, no caso. O que que acontece? Igual eu falei, o salão parceiro, ele funciona da seguinte forma. Você não pode ser MEI, né? Aí você vai estar lá no seu CNAE, suas atividades corretas, e você pode direcionar algumas prestações de serviço para MEIs, por exemplo. Em que sentido? Não somente MEIs, para quem tem uma ME também. Só que, igual eu falei, para quem é um profissional, por exemplo, você vai direcionar para um dermatologista, você vai contratar ali através, né, do salão parceiro, uma manicure, um cabeleireiro. Essas atividades você pode sim fazer através do salão parceiro e na prática precisa também de um contrato e para que se caracterize como salão parceiro tem que ter cláusulas específicas dentro desse contrato, né, estipulando ali, por exemplo, quanto de comissionamento vai ter para aquele profissional, tem que ter tudo certinho, o que que caracteriza essa forma de atuação. Na hora das vendas, a clínica, a empresa ali, ela vai receber o valor total do cliente, ela vai emitir uma nota fiscal no valor total e vai repassar para o parceiro, né, o profissional parceiro, a comissão que cabe a ele. Ele vai emitir a nota fiscal, né? No MEI ali, por exemplo, geralmente é MEI que participa, que faz, trabalha dessa forma. Aí vai emitir a nota fiscal e na hora que você emite a sua nota total ali das vendas, você especifica na descrição que um percentual X vai ser repassado para o profissional, parceiro, CNPJ tal. Então, você especifica, porque aí na hora de pagar o seu imposto, você não vai pagar sobre o seu faturamento, sobre o que você vendeu, mas sim sobre a parte que ficou para o salão. Então, assim, é um benefício muito grande. Não se aplica a profissionais, como eu disse. Mesmo que você tenha uma clínica de estética, mas você tem um profissional que ele tem um conselho de classe regulamentado, o salão parceiro, se for, por exemplo, um biomédico mesmo, não se aplica o salão parceiro. Ele se aplica para essas atividades específicas, mais básicas, como eu mencionei. Então, seriam mais ou menos esses modelos que tem, né, as formas de contratação. Tem alguma dúvida em relação a essa parte do MEI? Não? Eu trouxe aqui uma simulação bem básica mesmo, né? Então, quando for contratar CLT. Eu coloquei aqui só uma simulação. Então, por exemplo, um salário de R$ 2.000, você vai resolveu contratar um profissional, um recepcionista. Há uma coisa que eu lembrei sobre a questão do salão parceiro. Não são todas as atividades que pode ser salão parceiro, né? Por exemplo, atividades ligadas diretamente ao serviço prestado, pode sim aquele profissional aderir ao salão parceiro, como essas atividades que a gente mencionou, né? Dermatologista não, limpeza de pele, manicure, esse serviço. Agora, profissionais que não estão ligados à atividade fim da clínica, por exemplo, não pode, como um copeiro, como alguém que está na limpeza, recepcionista, esses obrigatoriamente teria que ser CLT.
tá? Então, supondo que na sua clínica você vai precisar de uma recepcionista. Aí, pela convenção coletiva, o salário dela é R$ 2.000. Então, você vai pagar o salário. Eu coloquei só o salário, não coloquei benefícios, essas coisas não. Então, você vai recolher o INSS, não é você, empresa, que está pagando o INSS para o seu funcionário. Isso daí é o funcionário, que, né, o colaborador que está recolhendo isso para a contribuição dele ali para a aposentadoria e tudo mais, só que a empresa é o meio responsável de fazer esse repasse para o INSS. Então, a gente segue uma tabela, eu trouxe aqui, não sei se está dando para ver direitinho, que de acordo com cada faixa salarial é a alíquota aplicada e tem uma parcela de desconto. Então, nesse caso de um salário de 2.000, fizemos o cálculo, chegou em R$ 157,23, o que vai ser descontado da folha salarial ali do colaborador e repassar para o INSS. E, obrigatoriamente, a empresa vai recolher 8% sobre esse salário. Então, era mais para ter uma noção, né, de gasto ali que teria. Então, vamos supor, teria uma despesa de R$ 2.160, que é o salário mais o FGTS. Mas a gente sabe que é bem mais que isso, que as convenções sempre trazem mais coisas, tá? Era só para ter uma noção mesmo de como ficaria. Mas, Ná, por que que às vezes eles falam que a gente paga o dobro? Ai, para ter um funcionário a gente paga o dobro. Eu não entendo essas contas. Como assim o dobro? Eu sei Mas que é isso daqui, mas é mais o quê? é mais assim, depende tudo de como que o funcionário vai trabalhar dentro da sua empresa. Ele vai fazer hora extra? Se ele vai fazer hora extra, você vai pagar hora extra sobre o salário dele. Porque O que... assim, ó, a minha recepcionista, ela recebe isso hoje, R$ 2.000. Uhum, uhum, Só que eu não pago mais nada. Eu pago só o vale transporte, que daí também está lá incluso. E, e eu dou uma cesta básica, que também eu dou a cesta. Mas então, uhum. assim, ela para mim hoje, eu tenho um gasto com ela de 2.160. Não, na folha dela você tem mais coisas, igual você falou, tem a cesta básica, tem o vale transporte, que mesmo que uma parte é descontada dela, mas outra parte, mínima parte a Ah, empresa tá. paga. Entendi. Então, Daí. tudo é somado. É porque Tá, aqui eu entendi. só trouxe como, assim, o básico mesmo, tipo um salário só, sem mais nada. Mas tem que observar a convenção coletiva. Então, se na convenção fala que você tem que dar a cesta básica, se na convenção coletiva fala, precisa que pague convênio médico para esse colaborador. Então, tudo isso você vai somar e vai ser a despesa que a empresa vai ter com esse colaborador, entendeu? Ah, então agora eu já descobri aqui chique. Ai, eu pago a cesta básica, o vale transporte, o que você fez. Então, hoje eu pago para ela 2.610. Exatamente, a despesa que a empresa tem para com esse colaborador, entendeu? Entendi. É isso. Ó, eu tenho uma dúvida aqui. Aí, vamos lá, vamos usar o case aqui da Lu. Aí a Lu Hum, paga, então, 2.610, é isso, Lu? vamos. 2.610. Dois mil Sim. seiscentos e dez. E aí, como que fica essa cesta, né? E esse vale transporte lá nas férias e 13º salário? Como isso entra no cálculo? Ó, é igual eu falei, depende da convenção. Geralmente, vale transporte não entra. Se a empresa, por exemplo, ela paga vale alimentação, a maioria das convenções coletivas também não coloca que tem que pagar se o funcionário está parado. Já tem convenção que coloca que sim, tem que pagar tantos dias, mesmo o colaborador em férias, sabe? Mas geralmente não paga, né? Vale transporte. Porque o vale transporte ele é pelo uso, né? Então, são os dias trabalhados. Se ele não está indo trabalhar, não faz sentido pagar isso, tá? Uhum. E então aqui, os erros comuns quando da contratação, né? É quando, por exemplo, contrata uma pessoa jurídica e você espera que ela trabalhe horário fixo para você todos os dias, né? Então é um erro que acontece muito na prática, não só clínicas de estética, mas outros tipos de empresa contratam dessa forma por ser menos oneroso para a empresa. Só que a gente, como contador, eu, Nayara, oriento sempre o correto. A partir do momento que o meu cliente ele quer fazer de uma forma que ele vai pagar menos, aí já é uma responsabilidade dele, mas eu gosto de orientar sempre o que é o correto,
tá? Então, assim, é um erro contratar, justamente porque tudo vai envolver aí processo judicial, né? A pessoa ela pode falar, olha, e está acontecendo muito caso, inclusive, né, de empresas que contratam pessoas jurídicas porque livra de ter que pagar férias, 13º, FGTS, mas lá na frente a pessoa vem, coloca na justiça e consegue, com provas, até testemunha, ganhar isso na justiça. Então, assim, o barato sai caro. Então, eu gosto de orientar sempre o correto. Também, né, obrigar que o MEI tenha essa exclusividade de trabalhar só para você, horário específico ali todos os dias. A falta de contrato, né? Não ter um contrato, seja para você com um profissional que vai prestar serviço dentro da sua empresa, como você prestando serviço para um cliente, tudo precisa do contrato, né? É bem fundamental isso. E também essa parte de não fazer os laudos, né? E os exames admissionais, porque pode acontecer também, né? Como eu expliquei lá no início, desse colaborador ele já vir com uma doença pré-existente, depois ele começa a trabalhar, fala que adquiriu dentro da empresa, e aí gera todo um transtorno. Ele quer exigir de você, às vezes, você pague algo que ele nem adquiriu lá. Você simplesmente contratou ali na emoção ou porque é um amigo de um amigo, algo assim, e lá na frente você sofre algum problema nesse sentido. E os laudos, né, são obrigatórios. E o que que acontece em relação a esses laudos? É um profissional, né, habilitado que faz isso, ele é o responsável por gerir essas informações da sua empresa, então ele é feito de tempos em tempos ali, vamos supor, anualmente, você fez, né, hoje eu tenho 3 funcionários, aí vai fazer esse laudo que vai mostrar o grau de risco que está exposto, tudo mais. Aí daqui 2 meses você contratou um outro funcionário. Você não precisa fazer esse laudo todo novamente. Você só vai fazer a complementação, o adicional disso. E esse profissional habilitado, ele vai ser o responsável por emitir as informações lá para o Ministério do Trabalho, para os órgãos específicos que tem que fazer. Então, uma vez que você tem na sua folha de pagamento colaboradores e você não tem esse laudo, ou seja, não foi enviado essas informações desses laudos lá também no E-Social, você já está correndo risco de ser penalizado, tá? Então, assim, são alguns erros que acontecem e muito frequente. E como você faz para escolher o melhor modelo? Como eu falei também, né, você escolher qual é a função que você está precisando ali que alguém exerça dentro da sua empresa. Se, por exemplo, é uma clínica que tem bastante movimentação, né, bastante cliente, então talvez faça sentido você contratar, sei lá, um biomédico esteta na CLT, por mais que você vai pagar um pouquinho a mais, mas seria o correto. Então, tem que analisar realmente a situação da empresa para saber como que vai ser mais vantajoso contratar. Lembrando que sempre na CLT vai ser sim mais oneroso, tá? O nível de subordinação, como eu falei, ver o controle da jornada, que é isso, quanto tempo que essa pessoa vai precisar estar ali, quantos dias da semana. Então, tudo isso vai impactar na forma de você contratar. Não sei se ficou claro essa diferenciação de um para o outro. E aí tem algumas dicas aqui, né? Como eu também já trouxe algumas coisas. Ter tudo formalizado é muito importante. Fazer um levantamento de quem você contratou para cada função que você contratou, ver se aquela pessoa está realmente ali. Por exemplo, você contratou uma pessoa, uma função ali na pessoa jurídica, um profissional. Mas às vezes você começou a perceber que já não te atende mais. Então você já precisa de alguém fixo. O que que você vai fazer? Ah, não, eu preciso me programar então para contratar alguém fixo. Então, assim, relacionar isso, quem você tem contratado, quais as funções que aquela pessoa está, se essa pessoa, ou antes mesmo de você contratar, fazer aquilo que eu falei também, ver se aquele profissional ele está ligado com o objetivo, está em objetivo comum com o seu negócio, para ver se faz sentido, né? Qual modalidade você vai escolher também. Ter a reserva Ana, financeira, sim. sabe o que que eu tenho aqui? Que eu tenho um clube aqui. Então, Ah, esse clube é um pacote, uma coisa de assinatura que a minha cliente vem, ela faz quantas vezes ela quiser, Ana. Daí, para essa biomédica e para a pessoa do salão, que são PJs, o que que eu faço? Eu pago um valor fixo que eu coloco no contrato, um valor uhum, fixo para ela realizar os serviços do clube. Então, assim, querendo ou não,
ela tem que vir na hora que abre até a hora que vai embora. Porque as clientes, elas têm o agendamento aleatórios. Não tem como eu falar para ela, "Ai, hoje ela vem." Quando não tem clientes, elas acabam indo embora um pouco mais cedo, Uhum, tudo. Eu também não posso falar para ela, não vai embora. Mas uhum. assim, querendo ou não, eu consigo fazer com que elas fiquem aqui o dia todo. E isso eu posso fazer se está no contrato? Eu não obrigo, entendeu? Se caso não tem cliente, elas vão embora. Mas assim, por conta desse clube, porque daí assim, eu pago um valor fixo, tendo ou não tendo cliente. Entendi. Se o A, cliente ques- quiser vir, se o cliente não quiser vir, a questão entra justamente no que eu falei. Se em algum momento essas profissionais quiserem entrar com o processo trabalhista e falar, olha, eu assinei um contrato que tem um clube onde eu recebo um valor fixo quando tiver um cliente para esse serviço específico, mas no geral eu fico lá o dia todo e eu tenho como provar isso. Então, vai caracterizar como trabalho CLT e sim, vai sofrer um processo trabalhista, entendeu? Então, assim, é a caracterização de estar no lugar todos os dias, exatamente no mesmo horário, executando o mesmo serviço, mesmo que está no contrato lá seu, mas se for comprovado, porque o que que acontece? Você pode colocar isso no contrato, não está errado. Mas o fato delas terem que ficar lá, porque é muito relativo ao horário que vai ter o cliente, já caracteriza o motivo dela estar como se fosse CLT, entendeu? Então, é mais nesse sentido. Não é errado estar no contrato, mas essa questão, eu acredito que o profissional não vai fazer isso. Mas é bom que você entenda que pode ser que aconteça. é o fato de estar lá todos os dias, Entendi. tá? No mesmo horário. E aí, outra dica que eu trago é treinar a equipe, né, para evitar erros na prática, justamente igual a clínica de estética, tem muito essa questão de manuseio, tudo corretamente, a questão da vigilância sanitária. Então, assim, é muito importante que quando você coloque alguém para trabalhar dentro da sua clínica, essa pessoa ela tenha conhecimento dos POPs, por exemplo, para ela saber manusear corretamente, porque vamos supor que numa fiscalização, né, o agente fiscalizador, ele chega lá e fala, como que você manuseia tal equipamento, tal coisa? Aí a pessoa não sabe nem responder, né, porque cada um manuseia de um jeito. Então, assim, treina a sua equipe para ela estar conforme ali você quer que a sua empresa trabalhe e tudo mais. E mesmo que esse profissional que está lá não seja CLT, então, ele está lá, ele tem que, querendo ou não, de certa forma, trabalhar conforme o que ele concordou no contrato ali, né? Então, são algumas dicas aqui. E, por fim, trouxe uma frase: contratar certo é tão importante quanto atender bem, né? Vai fazer total sentido, vai fazer sua empresa crescer se você contrata corretamente, e se não, vai te trazer muitos prejuízos. Então, sempre eu digo, quando a pessoa ela resolve ter seu próprio negócio, ela tem que saber que ela vai gastar, ela E vai precisar investir. ela tem que saber, depois ela aprende que ela era feliz e não sabia. Mas é muito bom essa liberdade da gente Não poder é? escolher Ah, as não, coisas, é. sabe? Então, assim, lógico, ninguém acerta tudo de primeira, mas se a pessoa já tem essas informações, procura entender isso antes de fazer, o risco dela sofrer com gastos indevidos e ter esses processos mais para frente é muito menor, né, se ela faz isso corretamente. Então, eu Realmente. espero ter contribuído de alguma forma. Se Com ficou alguma certeza. dúvida, pode perguntar, que eu vou respondendo aqui. Ó, eu adorei, gostei muito, muito, muito. Você foi muito esclarecedora, assim, tirou várias dúvidas e de uma forma simples, prática, né, Lu, que a gente conseguiu Aham. entender. Quero te agradecer, né, por você se disponibilizar, porque a gente tá tentando marcar isso, acho que já tem uns 6 meses, né? Tem, vixe, era para ter feito antes. Aí já veio a questão de ganhar o neném. Eu falei, ai meu Deus, agora não vai dar certo. Aí veio imposto de renda, aí É. estava bem corrido, mas graças a Deus deu certo. Como eu falei, espero ter contribuído de alguma forma. Sim, E se tiver alguma coisa que vocês ainda não estão colocando em prática, já providenciar, tentar colocar, né, para fazer tudo certinho. tá bom, E eu obrigada. agradeço a oportunidade também, tá bom? Eu que Obrigada, obrigada, agradeço. obrigada a você, Obrigada, né, por se Dani. disponibilizar. E Imagina. essa aula vai ficar salva, depois eu disponibilizo ela para você, tá? Para Tá você, Lu, também. Bom, E aí eu vou fazer um merchan lá depois no Instagram para a gente compartilhar, uma marca a outra, tá bom? tá bom, Combinado. obrigada.
Obrigada, bom. meninas. Obrigada, Vocês- meninas. Eu que Foi- agradeço. Eu falo assim, ó, essas aulas assim, esses aulões, né, fechados, putz, é tanta informação e é tão gostoso porque você consegue tirar suas dúvidas com o profissional, né? E assim, eu vivo ali pegando no pé ali, principalmente dos meus clientes, falo, participa, é importante, você vai poder tirar dúvida, né? Porque já teve várias. Sim, Mas às vezes a pessoa ela acha, não, eu já estou fazendo certo. A gente sempre acha que está fazendo certo, mas sempre tem um pontinho que dá para você enxergar e falar, nossa, aqui dá para eu recalcular a rota, exatamente. E né? é isso, é sempre se atualizar, entender como é que tá, porque assim, nada mais importante do que entender do seu negócio, né? Para você saber gerir, né? E agradeço também a oportunidade, tá bom? Então tá. Beijo, Tchau, gente. querida. Tchau, boa Beijo, noite. boa Obrigada, noite. boa Tchau, Tchau, noite. tchau. boa Tchau. noite. Tchau.